Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós sabemos que os últimos dias vão se aproximando, dias que antecedem a volta de Jesus Cristo sobre a terra, e diz que a iniquidade se multiplicaria. Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós temos visto a ideologia atual que tem atacado os princípios da Bíblia, e inclusive com relação ao corpo. Hoje, na lição de hoje, nós vamos trazer uma visão bíblica do corpo. O que a Bíblia fala de nosso corpo? A Bíblia fala da alma, a Bíblia fala do espírito do homem e a Bíblia também fala do corpo. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 13, que diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Qual é a verdade prática desse verso? Bom, a verdade prática é que o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito, um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que texto maravilhoso de Paulo, inspirado e advertindo os crentes de Coríntios quanto ao pecado da prostituição. E ele diz claramente: fugir da prostituição. E também declara que o nosso corpo pertence a Deus, que somos o templo do Espírito Santo. Isso aí vai de encontro ao que muitos cristãos acreditam, pensam, porque muitos acham que eles podem fazer o que querem com o seu corpo, botar brincos, tatuagem, enfim. Mas se o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, portanto, devemos santificar-nos em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à introdução dessa lição, dizendo que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6:20 diz
glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1,15. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Contudo, os conceitos secularistas de hoje propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. A palavra-chave dessa lição é corpo. Vamos lá. Primeiro, a criação do ser humano. A origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E diz, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo, como as escolas ensinam. Assim, o homem, Adam, do hebraico, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico para Adam denota não só um nome próprio, mas também genérico, significando homens ou humanidade. E podemos ver isso, Salmo 73, verso 5, Isaías 31, 3. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, Gênesis 2,15, de versos 19 e 20. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. A primeira mulher saiu do homem. E a partir daí todos os homens saíram de mulher. Gênesis 2, 22 e 3, 20. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. A construção do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste em uma parte externa, que nós chamamos de corpo ou carne, conforme Gênesis 6:3, Salmo 78, 39, chamado também na Bíblia de homem exterior, que uma parte interna que é denominado como homem interior, 2 Coríntios 4:16, e composta de espírito e alma, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Essa constituição humana, que é denominada de tricotomia, porque é formado de 3 substâncias, ou seja, espírito, alma e corpo, conforme Hebreus 4:12, exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, em Lucas 23, 46 e 24, verso de número 39. Vamos ler esses 2 textos que também menciona na pessoa de Jesus isso. Lucas 23, versículo de número 46. Lemos assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O espírito voltou para o Pai. Lucas 24, verso 39, lemos isso. Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho.
Olha só, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui vemos a constituição de Jesus, corpo, espírito e também alma. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem a comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 42. Vamos ler 1 Coríntios 15, 42, onde Paulo descreve nesse capítulo, que é chamado capítulo da ressurreição. Está escrito assim, 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Vamos à queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do ser foram afetadas pelo pecado. Isso podemos ler em Romanos capítulo 7, verso 20 a 23, onde diz, Paulo descrevendo que o querer fazer o bem está nele, mas realizar nem sempre acontece. Nós vemos, embora isso aí, constituído o ser humano 3 substâncias, o ser humano foi afetado de um elemento da sua constituição humana, e ele pode ser afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida também do espírito, a alma e o corpo. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, e preste atenção. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a santificação é em todas as áreas, no espírito, na alma e no corpo, e eles devem ser conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto quer dizer que a santificação tanto atinge a parte material, o corpo, como a imaterial, o espírito e a alma do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito de Deus e pela palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 a 25. A sinopse do tópico 1. Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Vamos agora ao tópico 2 da nossa lição. A visão bíblica do corpo, que é a parte exterior do homem. O termo corpo, do grego de soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, Mateus 10, 28 e 1 Coríntios 15, 38. O termo carne, do grego de sars, quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior, Lucas 24, 39 e Atos 2, 31. Ambos os termos soma e sars indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece, enfraquece, morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Gênesis 35, 18 e Tiago 2, 26. A carne, o corpo, geralmente é descrito em sentido negativo.
Paulo diz em Romanos 7,18, porque eu sei que na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo está falando da natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de um ser inerente, mal insignificativo. Na verdade, o corpo, e esse é o ponto 2 do tópico 2, é o templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, verso 13, parte B do verso. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido com o Criador. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usado para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Em 1 Coríntios, capítulo 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6:15 e Romanos 12, verso 4 a 5. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Romanos 6, verso 13 e 19, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 e 16. Aqui, o cristão, ele é exortado a não pecar contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. 1 Coríntios 6, verso 20. Fosse comprado, tornando o crente agora templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e Efésios 1, verso 13. Portanto, nosso corpo é o santuário, ou como santuário, nunca deve ser profanado por impureza alguma. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, e garantiu também a nossa ressurreição, 1 Coríntios 6, 14 e 2 Coríntios 4, 14. Entre a morte e a ressurreição, há um estado que nós chamamos de intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Lucas 9, 28 a 31 e Lucas 16, verso 22 a 31. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Por isso, a última etapa da nossa salvação é chamada glorificação, Romanos 8, verso 30, o que inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo, Romanos 8, 23, Filipenses capítulo 3, verso 21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 17. Portanto, aqueles que morreram em Cristo estão aguardando a ressurreição. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo, dessa vez incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios 15, 42 ao 44 e 52, verso a 54. Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Isso que é mortal irá se revestir da imortalidade. Assim, a morte será o último inimigo a ser vencido, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 26. A sinopse, tópico 2. A visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem do templo do Espírito, com a ressurreição e a glorificação final.
Vamos agora ao terceiro ponto da nossa lição. Falamos da visão bíblica, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, são membros do corpo de Cristo. Agora vamos falar dessa visão secular do corpo. O hedonismo e o narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Como hedonismo, nos referimos ao estilo de vida que vive para a obtenção de prazer, e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Como narcisismo, aludimos ao amor excessivo de uma pessoa tem por si própria, amantes de si mesmo, como Paulo diz na sua carta a Timóteo. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio de boa estética e a qualquer custo se porta com ostentação em busca da autorrealização de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo nos ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. O segundo ponto que nós vemos dessa visão secular do corpo é a erotização e a libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade, criou macho e fêmeas, formou. Portanto, não se trata o sexo de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Na nossa declaração de fé, leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos 1, 26 a 27 nos fala que alguns mudaram o uso natural. Hebreus 13, 4 diz que digno de honra entre todos seja o leito e sem mácula. Todavia, em nossos dias, o que ocorre é a erotização do corpo. Ela é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas, nas literaturas, nas propagandas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas e, como resultado, vem a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolífera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Bom, falamos do egoísmo, da busca do prazer, do narcisismo, amante de si mesmo, da erotização, da libertinagem. Vamos falar da liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem foi sim dotado de livre-arbítrio. Gênesis 2, 16, 17. Isso indica uma autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar, se bem que essa decisão traz responsabilidades. Somos livres sim, porém todos os nossos atos serão alvos do juízo divino. Eclesiastes capítulo 2, verso 14. Deus trará a juízo todas as coisas, as ocultas também. Não obstante, no atual cenário, as ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto livre e livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto,
da prostituição, das drogas, do suicídio assistido e, entre os outros, contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, verso 19. A sinopse, tópico 3, diz: o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. Muito bem. Então, todos, e a liberdade e a autonomia também. Muito bem, já vimos então o tópico 1, 2 e 3, a visão bíblica, a visão secular do corpo. Vamos à conclusão. Criado da terra, a imagem e a semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias, conforme vimos: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios 6, verso 15 e 17. O corpo é morada do espírito, que não habita em seu santuário impuro. 1 Coríntios 6, 18 a 19. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. 1 Coríntios 15, 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio e cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 20. Vamos então agora à revisão do conteúdo dessa lição. Primeira pergunta: como a nossa declaração de fé expressa nossa constituição humana? Vamos então à resposta. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste em uma parte externa, que é chamada de corpo e carne, ou homem exterior, e uma parte interna, que é denominada de homem interior, composta do espírito e alma. 2 Coríntios 4,16, 1 Tessalonicenses 5, 23. Esta constituição humana é denominada de tricotomia, quer dizer, 3 partes ou 3 substâncias: espírito, alma e corpo, de acordo com Hebreus 4, 12. Vamos agora à segunda pergunta. Como é requerida a irrepreensível conduta do cristão? A irrepreensível conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, na alma e no corpo, de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 23. Portanto, devemos viver de forma irrepreensível. Terceira pergunta: como o corpo é identificado na Bíblia? Vamos lá. Resposta: o termo corpo vem do grego de soma e normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sars, quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Lucas 24, 39, Atos, capítulo 2, verso 31. Ambos os termos, soma e sars, indicam a parte visível e material da natureza humana. Vamos à quarta pergunta. Por que os corpos dos salvos não devem praticar atos imorais? Resposta: porque a parte material do salvo deve ser santa e deve ser usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Em 1 Coríntios, capítulo 6, lemos que o corpo dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo, e eu não tomarei os membros do corpo de Cristo para unir a uma prostituta. 1 Coríntios 6, 15, Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Vamos à quinta e última pergunta. No atual cenário, o que as ideias secularistas promovem? Bom, vemos isso,
que o secularismo promove o hedonismo, a busca do prazer, o narcisismo, ser amante de si mesmo. Terceiro, a erotização do corpo. Quarto, a libertinagem. E quinto e sexto, podemos dizer que eles promovem a autonomia e a liberdade. Então, eles promovem a liberdade e a autonomia do corpo. Vamos, então, com isso, terminar essa lição, já anunciando a semana que vem, lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Hoje nós falamos mais do corpo, do homem exterior. Semana que vem, não perca a aula, nós vamos falar da renovação cotidiana do homem interior. Que Deus te abençoe e que o seu corpo e o meu possam ser conservados santo para o dia da vinda de Jesus. Oremos. Pai querido, graças te damos por mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Abençoa todos os alunos que estiveram aprendendo, que eles possam buscar a tua vontade, a tua graça a cada dia. Te pedimos isso no nome santo e eterno e maravilhoso de Jesus. Amém e amém.